Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Então, começando mais um episódio, essa semana a gente vai falar de uma coisa que é uma emoção completamente normal, assim, é uma coisa que o ser humano tem bastante. Vou te falar que até animal tem, mas de vez em quando ela dá uns problemas. Quem é essa emoção? É o ciúmes. Aí eu queria começar esse programa perguntando pra minha companheira aqui de podcast, Tatá, você é uma pessoa ciumenta? Sou. Olha, deu até uma pausa. Já fui mais, mas ainda sou. E não é uma coisa da qual eu me orgulho. E por ter este sentimento, esta emoção. Mas me conta, por quê? Vou te contar o que aconteceu esse fim de semana, por exemplo. Foi aniversário do meu amigo Wendel Bendelac, e eu encontrei com Drica Moraes. Drica, atriz, querida, maravilhosa, melhor atriz do Brasil. E aí, a Drica veio falar comigo que assim, finalmente, porque ela faz o personagem que é irmã do personagem do Rodrigo na novela, do Rodrigo Fagundes. E ela falou assim, tô encontrando a irmã real do Gigi. Gigi, que é o personagem do Rodrigo Fagundes. Aí eu falei, mas ele falou isso? Ela falou, não, quando a gente foi encontrar pela primeira vez para fazer a novela, ele falou, não, a Tatá é minha irmã. Eu falei, eu achei que ele fosse falar Bia Guedes, porque ele vai para podcast com Bia Guedes, não sei o que é a outra amiga do Rodrigo. Aí ela falou assim, não, Tatá, mas isso é o quê? Ciúme? Eu falei, eu tenho ciúme. Aí ela falou assim, não, mas tenta deixar para trás esse sentimento mesquinho. Eu falei, Drica, você me conhece há quanto tempo? Eu tenho esse sentimento mesquinho. Não, tenho esses sentimentos mesquinhos. Mas aí a Drica estava tendo uma conversa informal, então, mas do que você está me falando, eu vou discordar um pouquinho, porque não acho que é mesquinho, acho que é humano, acho que é normal. Também acho que é normal. Mas foi uma coisa de... Falei, você me conhece há quanto tempo, Drica? Eu tenho também, eu sou uma pessoa de sentimentos mesquinhos. A gente brincou assim, ela riu, blá, 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 enfim. E teve outras situações mais bizarras que eu fiz por causa de ciúme, porque eu coloco na conta da imaturidade, da idade e da pessoa que eu era, que eu tento não ser mais. Que foi uma vez que eu descobri que um ex-namorado, marido, estava namorando uma amiga minha e eu fui bater na casa dele e assim que eu descobri... E aquele meme, devolve meu chip? Foi exatamente isso. Eu espanquei a porta dele, comecei a gritar. Não, constrangimento, assim, horrível. Acho que pouquíssimas pessoas sabem dessa história, porque eu tenho vergonha de contar, e eu falei isso aqui. E foi assim, pelo amor de Deus, você não vai na casa da pessoa, bater na porta dela por causa de ciúme, gente. Isso é assim, uma coisa horrorosa, e é uma coisa da qual eu me envergonho profundamente. Acontece nas melhores famílias. É chato. Não, é horrível. E é um sentimento que eu tenho... que não é só assim, eu tenho vergonha de sentir, mas eu também odeio sentir. Mas acho que ninguém gosta, né? Não, tem gente que se alimenta. Mas não gosta. Mas não gosta. Não, não. Eu acho que ciúme, ele é sempre que nem queimação no estômago. Não, amiga, que não é bom a gente sabe, mas eu acho que tem gente... Sabe gente masoquista, por exemplo? Não, que tem um tesãozinho, né? Que estimula, que não sei o quê. Exatamente. Eu acho que tem gente... que vive... Pô, a gente tem um exemplo na literatura maravilhosa, que é de Capitu e Bentinho. Machado de Assis já tratou muito bem a história do ciúme nesse livro. E você termina assim... Aliás, o que você acha? Que Capitu traiu ou não traiu? Eu acho que mais importante é pensar no que passa dentro da cabeça do Bentinho do que, de fato, se ela traiu ou não traiu. Eu acho que é o ciúmes, que é a quantidade de coisas que você começa a inventar na sua cabeça. Mas, enfim, eu acho... Ciúmes, você não me perguntou, mas eu vou falar. Eu não sou ciumenta. O que eu acho interessantíssimo, você não sendo sou. Leonina... Não ser ciumenta. O que é mais interessante que é o seguinte, porque eu sou toda desregulada, amor. Eu tenho apego inseguro, dizem que tem 3 tipos de apego, né?
É um que é distante, que eu não lembro o nome exatamente, é um que é o seguro, né? E o outro que é o ansioso. O meu é o ansioso total, tudo meu é ansioso. Então, eu acho muito engraçado, porque eu sou toda talhada pra ter... Talvez eu lide tão mal com a questão dos ciúmes que o meu psique resolveu de uma maneira que me é confortável. Eu não sinto ciúmes, eu falo que eu não sou ciumenta, mas eu também não sou otária. Mentira, várias vezes fui, mas não sou. Então, qual é o meu limite? Se realmente estiver acontecendo alguma cena de falta de respeito, se eu tô numa relação de acordo com, enfim, os acordos que eu tenho nessa relação, se alguma coisa passa do limite, eu vou me manifestar de acordo com o tamanho do negócio. Mas eu acho o seguinte, eu sou muito da teoria, talvez porque eu odeio tanto sentir ciúmes, é um sentimento que eu acho que é um abismo que se abre e eu caio e eu não dou conta. Eu acho que é porque eu não dou conta que eu coloco um limite muito claro. Eu acho que eu não quero estar numa relação com alguém que... Já tive em relações com homens que estimulavam, assim, faziam por onde para que eu tivesse ciúmes. E eu saio de uma relação como essa. Mesmo gostando, eu saio, eu não dou conta. Eu acho que eu só me estabeleço em relações onde eu sinto que a pessoa que está comigo demonstra, me faz me sentir muito segura naquela relação. Eu sei que já tive em relações em que a pessoa me fazia me sentir muito segura, mas estava mentindo pra mim pra caramba. Agora, eu acho o seguinte, você gastar tempo, energia, porque o tamanho do desgaste que o ciúmes te consome, é claro que isso não é uma escolha consciente, tá? É isso que eu ia falar. Mas podendo não gastar isso, é como eu gerencio aqui por dentro. Eu acho que a verdade sempre acaba caindo no teu colo. Às vezes não é rápido, às vezes demora um pouco mais. E quem quer faz. Mas a gente está falando também de um ciúme entre relação homem-mulher. Claro. Homem-homem ou mulher-mulher, né? É porque esse daí, ele é um clássico, né? Aí é claro que a gente pode falar de ciúmes entre irmãos, ciúmes entre amigos. Eu acho que com amigo, também não tenho ciúmes nenhum. Eu tenho. E os amigos, eu tenho alguns amigos que têm comigo também, o que me deixa engraçado, me dá um certo tesão na amizade, sabe? Entendi. Dá uma cumplicidade? O que é aí a gente pode começar a entrar no universo maluco do ciúme, que é uma sensação de que eu sou importante. O que não necessariamente teria que ter a ver com ciúme, sabe? Porque não necessariamente a pessoa que sente ciúmes de você também tá te colocando no lugar de importância, né? Às vezes só no lugar de posse. Claro, total. Mas enfim, eu acho que o ciúmes, ele faz parte, né? Assim, inclusive, dentro dos ciúmes, a gente tem outras emoções, assim. O ciúmes, ele é um pacote, né? Que ele traz raiva, ele traz ansiedade, ele traz impotência, traz ressentimento. Eu acho que é por isso que eu detesto sentir ciúmes. Meu Deus do céu, como eu detesto. E eu também não gosto quando sentem de mim. Porque eu reajo de forma muito... Se eu sinto que alguém tem ciúmes de mim, por exemplo, se for numa relação amorosa, eu começo a gaguejar como se eu fosse culpada, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu reajo muito mal a ciúmes. Eu acho que eu mando a merda, assim, na mesma hora. Falar, me poupe, sabe? Por favor. Hoje em dia, eu acho que antigamente não. Antigamente, porque provavelmente antigamente eu dava motivo. Pessoas não, quando você não tem motivo. Quando você tem culpa no cartório, é flagrante, amiga. Antigamente eu acho que eu falo assim, olha só, não quero falar sobre isso agora. Por favor, sabe? Mas com culpa no cartório. Com culpa no cartório. Hoje em dia eu não faço mais culpa no cartório, gente, eu tenho noção. Tipo, tenho noção não, porque dá muita dor de cabeça fazer merda. Entendeu? Dá muito mais trabalho fazer merda do que... Ai, nossa. Quer dizer, depende, né? Tem gente que consegue... Eu não tenho Mas QI. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu acho que mentir dá um trabalho do cacete. Eu não tenho nem memória, sabe? Pra... reafirmar a mentira várias vezes, né? Pois é. Você tem que lembrar o que foi que você falou. Quando você fala a verdade, é sempre aquela uma. Então, onde quer que você vá, é aquela ali.
se você vai mentindo, em cada canto, você vai ter que lembrar. Aqui foi isso que eu falei. E chega uma hora que a pessoa vai se enrolando, né? Bem, enfim, mas isso é outro episódio. A gente tá aqui falando de ciúmes. Vamos falar de ciúme. Mas aí, você sabe que o Freud fala de ciúme, ele estipula 3 tipos de ciúmes, né? O normal, o projetado e o delirante. Ai, me conta. Então, o projetado eu não lembro direito. O normal, acho que é o normal. E o que é muito interessante, ele colocar esse ciúme como normal, né? Porque como se tivesse alguma coisa anormal na existência. Mas sem aprofundar nesses 3 tipos de ciúme, porque eu realmente não aprofundei. Eu estava vendo um vídeo da Ana Sui e ela estava falando que eu achei uma coisa muito interessante. Ela fala assim, a realidade é ficcional, sabe? Existe uma ficcionalidade na realidade que a gente pensa, que a gente reflete, né? Os seres humanos inventam historinhas nas próprias cabeças, entendeu? Então, o ciúme também é uma construção ficcional de uma realidade. Mesmo que tenha motivos, você está criando uma realidade que seja na sua cabeça, você cria uma historinha na sua cabeça, real ou não, mas ali tem uma história que é ficcional, entendeu? E eu achei e isso pode ir por caminhos muito nebulosos, né? Dependendo da história que você cria na sua cabeça. Eu acho que lá no fundo é sempre medo do abandono, né? Não sei se é sempre, porque eu acho que tem, somente em relação a mulheres, né? Tem essa construção de que a mulher é posse, de que a mulher é objeto. Então, não sei se sempre é medo do abandono. Às vezes é um sentimento de posse que a pessoa tem sobre a outra. Não, concordo com o que você falou, mas estou pensando assim, eu acho que se você for pensar que realmente tudo está naquela criança indefesa, esses sentimentos todos os nossos sentimentos, os nossos medos estão naquela criança indefesa, né? Eu acho que o ciúmes, eu acho que pode ser que tenha uma predisposição, né? Mas, enfim, acho que no final das contas... Mas tipo, que é DNA? Tipo genética? Amiga, não sei. Não sei mesmo, mas eu acho que tem gente que já nasce, você vê bebês que manifestam mais claramente, assim, ciúmes, até essa possessividade, sabe? Esse sentimento de posse. Você vê essa diferenciação entre crianças. Eu que acho engraçado que às vezes tem até cachorro que faz isso. O Mujica, para quem não conhece o Mujica das minhas redes sociais, eu tenho um cachorro que meio que caga pra mim, assim, dá umas cagadas assim, ele me ama, ele dá tipo bolicho. O Mujica é um típico bolicho. A Alice, filha da minha amiga, estava morando aqui comigo, morou aqui por um mês. Eu fui acordar a Alice, ele me mordeu. Mentira! Juro. Eu fui tentar acordar a Alice, ele me mordeu. Gente, eu não sabia. De ciúme! De ciúme! Dela? Dela! Gente, que dinâmica tóxica que vocês têm entre vocês. Amiga, não sei assim, eu não sei mais o que fazer, sabe? E eu não posso me desfazer, eu não tenho como sair dessa relação, porque eu vou abandonar ele. Não, de jeito nenhum, imagina. Tá entendendo? Então, assim, é uma relação tóxica que eu adotei, e aí estamos trabalhando nela, assim, eu vou deixar nela para sempre. Pra você ver como não é fácil lidar com isso, com gente ciumenta. Não é, eu me projeto nele, mas eu também tenho ciúme dele, tá? Mas você a longo prazo, nas suas relações, nas suas amizades, você sente que o seu ciúme transborda e... Não transborda. Você acha que... Já transbordou. E aí você já teve alguma DR com alguém que a pessoa falou, olha, não tá rolando, esse ciúme está atrapalhando a dinâmica. Não, porque também tem isso, assim, eu não deixo muito transparecer, não. Hoje em dia, tá, gente? Porque eu já contei a maluquice que eu fiz bater na porta da casa dos outros. Mas, hoje em dia, eu não deixo transparecer, não. Ou, no máximo, eu falo... Eu lembro que eu estava num carnaval com meu namorado uma vez, e minha amiga desceu para dar uma rebolada, e meu namorado olhou, sabe, assim, e falou alguma coisa, tipo... Caralho? Tipo, alguma coisa assim, alguma... Aí eu... Quê? Você tá maluco? Na minha frente, não! Aí rolou uma DR. Mas vou te falar uma coisa, que a gente ainda não falou sobre isso. Por exemplo,
você falou dessa situação, mas eu acho que em redes sociais é um bom lugar de causar ciúmes. Por exemplo, você acha que a pessoa que você está se relacionando amorosamente, quer dizer, depende da sua dinâmica de relação, mas você acha que like em foto Não, pra você eu é de boaça? nem procuro saber. Gente, desculpa, assim, em rede social, Instagram, inclusive, eu, tipo assim, eu termino com a pessoa, eu não bloqueio a pessoa, tipo, eu deixo de visualizar a vida da pessoa justamente para não sentir ciúme. Aham. E eu nunca fui de ficar vendo quem a pessoa tá gostando. Eu não sei nem como é que faz isso. Quem a pessoa tá dando like, quem a pessoa não tá dando like. Não sou essa pessoa. Eu tenho ciúme normal. Eu tenho ciúme regulado, entendeu? Mas você também não é da galera que stalkeia, que vai em busca. Zero. Zero. Você não é uma pessoa ciumenta digital. Não. Só quando o ciúme chega em mim. Assim, só quando o ciúme, quando a coisa chega em mim. Tipo, tô rodando um feed, vi fulano que eu tô interessado, o que não acontece há muito tempo. Vi fulano que eu tô interessado, sei lá, namorando. Aí me dá um. Mas jamais, nunca stalkeei ninguém na minha vida. Eu também não sou do stalker, não. Agora, rede social é uma praça pública, de vez em quando cai coisa no teu colo, né? Então, eu já tive um namorado que ele era sonso demais. E ele falava que era um anjo de pessoa. Depois que eu terminei com ele, por outras razões, eu descobri. Eu acho que eu não lembro qual foi a circunstância, porque eu também não sou de stalkear, não tenho nem essa inteligência de rede social. Eu sou meio lenta com rede social. Eu tenho várias amigas que são rápidas, descobrem várias coisas, fazem conexões. Eu não tenho nem esse QI pra isso. Mas eu descobri que ele curtia foto de muita mulher. E eu acho isso. Eu acho cafona. Mas eu não vejo problema de curtir Eu acho foto. cafona, eu acho cafona. Eu acho que homem que fica curtindo foto de mulher não sei. Eu não gosto. Acho que tudo bem curtir foto de uma mulher bonita. Não, tudo bem, mas se você tá num relacionamento, eu acho chato. Olha eu com ciúmes. Acho deselegante, sabe? Entrando na coisa de relacionamento também, e depois eu acho que a gente pode aprofundar, tem que aprofundar em relação, né, ao ciúme que mata. Mas eu tenho uma amiga, a Ju Mesquita, que ela tem um relacionamento aberto com o marido e que ela é uma pessoa desprovida de ciúme, mas ela é desprovida de ciúme mesmo. E eu acho isso muito interessante, principalmente com a coisa do relacionamento aberto, porque nem todo relacionamento aberto é desprovido de uma relação de ciúme. Claro que não, imagina, pelo contrário. Entendeu? Às vezes até a pessoa abre para ver se dá um negocinho do ciúme. Para ver se tem estimula, que faz né? Uhum. Para ver se dá um negocinho na relação e não sei o quê, porque, gente, abrir relação para salvar a relação não adianta merda nenhuma, já aviso. Mas eu fico muito impressionada dessas pessoas como a Ju Mesquita, por exemplo, que vê marido e mulher, e, sabe, transando com outras pessoas e tá tudo bem, sabe? Isso você não aguentaria? Depende, porque pra mim não é... Eu não sei, eu nunca tive um relacionamento aberto, mas eu não acho que isso... O problema tá aí. Pra mim é o seguinte, eu senti que aquela relação existe uma conexão, que tem uma conexão segura, assim, de que tem companheirismo, que tem lealdade. Então, eu acho que... Aí, por isso que depende dos acordos. Se você tem um acordo de relacionamento aberto... Exemplo, e agora, por exemplo, seu relacionamento atual, tudo bem se teu namorado beijasse uma mulher na tua frente, por exemplo? Nesse relacionamento eu não consigo visualizar isso porque a gente não tem um relacionamento aberto. Agora, e foi o que eu te falei, eu nunca tive um relacionamento aberto, mas eu tenho a sensação, aí eu vou te falar de sensação, não de experiência, que dependendo da relação, se eu sentisse essa segurança e se fosse dentro do que a gente acordou, talvez eu lidasse sem ser um grande problema, mas é um grande talvez. Entendi. Eu tenho insegurança com... É claro que todo mundo mente, mas eu não gosto de sentir que eu tô com pessoas, isso até em amizades. Eu gosto de sentir que eu posso confiar nas pessoas. Então, se já tem alguém que fala uma coisa e faz outra,
Olha, quer ver uma coisa que eu amo? É gente que fala e faz, sabe? Que a palavra tá conectada com a ação. Gente que é muito... fala uma coisa e faz outra coisa. Isso me deixa, assim... Gargantinha. Mas sabe, gente que até nem percebe que fala, eu faço isso, aquilo, aquele outro. E na prática você vê que faz completamente diferente. Eu gosto de pessoas... Porque eu julgo muitas pessoas, assim... Eu tento conhecer as pessoas pelo que elas fazem, né? Aliás, isso é um clássico de quando a gente estuda teatro. Meu professor me ensinou isso lá em 1850, quando eu comecei a estudar teatro, que para você conhecer um personagem, você tem que ver as ações, não o que ele tá falando. E isso virou lição para a vida inteira, assim. Para você conhecer alguém, você tem que ver o que ela tá fazendo. Então, eu não gosto de pessoas que têm essa coisa separada. Quando eu vejo que a pessoa fala uma coisa e faz outra, eu já invisto um pouco menos, assim, não é nem consciente, eu invisto um pouco menos naquela relação. Porque talvez eu precise muito, na minha cabeça, dessa segurança. Que pode ser uma fantasia também, tá, gente? Agora, tem um lado de ciúme, que aí é foda, é que tô com um dado aqui que me impressionou muito, porque o ciúme é um dos maiores fatores de violência contra a mulher. Então, foi feita uma pesquisa entre 2015 e 2018 no Distrito Federal, onde 82% das vítimas foram mortas por um parceiro ou ex-parceiro por motivo de ciúme. Não, total, porque a gente tá falando da dinâmica dos ciúmes, que todo ser humano tem ciúmes e que eu acho que o ciúmes, ele é um sentimento que se ele inflama, se ele desregula, ele pode causar muito estrago, né? E tem gente que tem esse sentimento um pouco mais inflamado. Mas nas dinâmicas, homem, mulher, todo mundo pode sofrer por conta de um ciúmes que não tá bem colocado, não tá bem organizado. Agora, no geral... Se você se afasta e vai ver as questões sociais, a mulher, ela sofre muito com isso e ela é posta muito em risco por conta da dinâmica dos ciúmes, né? Porque, assim, o homem... E por vários motivos. Porque, assim, pela construção do amor romântico, da forma como ela se dá. De uma idealização e do ideal. Tem várias coisas, né? Esse ideal de família, de um homem provedor, de um homem que precisa cuidar da sua mulher, precisa se sentir provedor tanto afetivamente quanto materialmente em relação a essa família, ou, enfim, a essa relação. E essa coisa do cuidado é uma via, sabe, de chegar pelo ciúme numa relação violenta ou num feminicídio, que é grave pra caceta. Cara, eu tava nesses estudos que a gente, com esse podcast, a gente tá mergulhando na piscininha, né, do estudo do feminismo. E aí eu tava lendo um livro, aí até peguei aqui, que eu achei muito louco, que é o seguinte, era um direito... a mulher casada, ela virava propriedade do marido. O nome dessa, conhecido como, eu não sei se fala assim em inglês, coverture, mas era uma lei que dizia o seguinte: a partir do momento que a mulher casa, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, eu não lembro, a mulher casa, ela vira posse do marido. Então, por exemplo, se ela vinha de uma família rica e o marido não era tão rico quanto ela, o dinheiro dela ia para o marido. Eu tô falando disso para dizer o seguinte: nessa dinâmica dos relacionamentos, o homem, que entra o machismo nessa coisa, o homem, ele vira dono, ele se sente... Tem uma questão cultural que vem de muito tempo, e essa lei aqui é de 1800, lá vai bolinha, o homem... Mas ela é brasileira, essa lei? Essa lei é do Reino Unido, em 1800, assim como nos Estados Unidos, uma mulher casada era propriedade do marido de acordo com o direito comum. Diz que essa lei, conhecida como coverture, essa condição de subordinada era o caso desde a invasão normanda no século XI. Então a gente tem uma longa estrada aí de um homem que tem historicamente esse direito de posse da mulher, né? E aí isso... acaba virando, a longo prazo, a gente tem esse
clássico caso da Ângela Diniz, da Praia dos Ossos, em que os homens matavam as mulheres dizendo defesa da própria honra, né? Sim, defesa, mas é bom falar sobre o Praia dos Ossos. O Praia dos Ossos foi um podcast da Rádio Novelo que contava a história de Ângela Diniz, uma socialite carioca que foi morta pelo... Como é que era o nome dele, gente? Dog Street. Dog Street, que era o marido dela. E foi morta por ciúmes. E na defesa dele perante o júri, a defesa dele alegou legítima defesa da honra. E esse caso foi um caso muito emblemático à época, porque as mulheres passaram a se organizar. Não é que tivesse uma lei. Não era juridicamente posto que você podia fazer isso, mas os advogados. Isso. Mas os advogados usavam isso na narrativa. Isso, eles alegavam isso e várias sentenças foram dadas a favor do assassino, alegando legítima defesa da honra. Isso virou uma jurisprudência para outros casos. E nesse caso do Dock Street, ele foi absolvido, né? Eu não acho que ele nem foi a primeira vez, não. Eu acho que tinha era uma coisa assim recorrente. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é o seguinte, que o ciúmes, quando a gente pega pela questão de gênero, ele é usado como um grande motivador de violência contra a mulher. Então, a gente tem esse caso, que foi o caso da Ângela Diniz, a gente tem outros casos, e a gente tem juridicamente... Na história, na nossa história, os advogados usando legítima defesa da própria honra como argumento. E aí, quando a lei do feminicídio foi criada, isso passou a ser inconstitucional. Assim, o uso, não que era constitucional esse argumento, mas o uso desse argumento passou a ser inconstitucional. Então, a gente vê essa diferença, né? Que a gente tem esse ciúmes versus machismo. Você tem toda uma construção histórica da objetificação da mulher e ela como posse do homem, e o homem se sentindo digno de ou acabar com a vida da mulher ou dizer, esse objeto aqui é posse minha, então você não vem, e usar de violência para poder garantir esse tal desse direito de posse. E a gente, por outro lado, também vê toda toda a construção, a criação da mulher baseado nesse amor romântico, porque a Valesca Casanello fala muito, assim, que o homem foi criado para amar muitas coisas, a mulher é criada para amar o homem. Então, assim, todo esse trabalho cultural da mulher, na criação da mulher, de que ela cuide das pessoas, da família, do homem, é sempre em torno da gestão dessa relação com aquela família, com aquele homem, e o homem das posses, né? Então, nessa dinâmica, é a mulher que se ferra. E quando o homem sente que perdeu o lugar, esse lugar de importância dentro dessa estrutura, aí vem a violência em todos os seus níveis, né? Que a pior é o feminicídio. E eu acho que a gente tem que é foda, porque assim, é um sentimento que a gente tem, é uma emoção que chega, que vai, mas a gente tem que se preocupar muito de como a gente está educando e nos educando em relação a essa emoção, sabe? Como a gente pode aquietá-la, como a gente pode entendê-la, aquietá-la não, mas pelo menos entendê-la, pelo menos falar em voz alta, assim, eu estou sentindo ciúme, já é o primeiro passo, e tentar entender até onde esse ciúme pode me levar, porque no meu caso me levou a bater na porta da casa do cara, fazer essa cena ridícula. Entendeu? Que eu não quero que nunca mais aconteça. Eu acho que ciúmes, ele tá quando todo mundo sente insegurança, medo de abandono, milhões de coisas, né? Então eu acho que a gente reforçar o autoconhecimento, entender até onde você vai, o que você gosta, o que você não gosta, como é que você cuida disso, né? Nas suas relações, como é que você conversa sobre isso. O ideal é você ter conexões e relações honestas que você possa dizer, olha, dessa maneira eu fico insegura, eu fico instável, para mim não dá. Mas eu acho que é muito o seu direito vai até onde começa o do outro, né? Então, assim, acho que ciúmes, todo mundo sente, então a gente tem que aprender a lidar com ele. Mas a gente também tem que
colocar o olhar pra prestar atenção se você também não tá entrando no direito do outro, né? Não, e se você não tá criando historinha maluca na tua cabeça. Porque aí tem toda a questão da paranoia, né? Tem ciúmes que vão pro nível da paranoia que você vai inventando coisas na sua cabeça. E, cara, e a gente, mulher, se unir muito e principalmente dar um toque na amiga quando você perceber que tem alguma coisa esquisita, sabe? Porque a gente precisa se unir contra isso, porque às vezes tua amiga tá lá iludida e não tá percebendo a mão invisível do ciúme agindo, do cara, sabe? Em relação a ela, em relação a... Pô, tive namorada que falou assim, uma frase clássica, prefiro você de saia longa. Aham. Isso, amor, isso não é isso é uma linha muito tênue para falar a você, eu não quero que você mostre as pernas, entendeu? Então, assim, quando me falou isso, eu coloquei uma saia beirada da bunda aparecendo. Pra mim, eu sei que tem gente que gosta, e eu acho que também tem uma coisa da tradição de como do amor romântico, mas eu não acho que ciúmes é prova de amor. Não acho. Não, prova não é. de amor é estar junto. Prova de amor é sustentar o desconforto de coisas que são suas fragilidades. Então, eu acho que você fazer xixi mostrando que você é dono, sabe? Essa coisa bem animalesca. Eu não acho que é prova de amor, não. Não é. Na real, não é. Não é. Ponto. Quem achar que tá errado. Vai reaver suas certezas, porque não é. Você já teve alguém que você teve ciúmes e que você acha que teve uma reação legal com você? Do tipo, soube... De quando eu tive ciúme? O que seria uma reação legal se alguém tem ciúmes com você? Acho que a primeira coisa é você, cara... você tá se sentindo insegura? Vamos conversar sobre isso? O que tá acontecendo? Por que você tá se sentindo assim? É o que você gostaria que falassem pra você? Eu acho que eu também. Eu acho que é legal ouvir, né, o que a pessoa tá falando. Ouvir tentando realmente escutar, sem pré-julgar. E separar o joio do trigo, né? Mas eu também não tenho paciência pra um homem, você sabe. Então, se um homem hoje em dia mete prefiro você de saia longa, eu prefiro você sem maquiagem. Essas frases, assim, que vêm cheias de machismo, eu corto na hora. Aí eu não tenho paciência pra explicar, não. Eu não tenho paciência pra quem tá começando, sabe? Não, total, total. Inclusive, é muito difícil quando a gente já começa a ter um mínimo de noção de tudo isso que a gente tem tentado aprender cada vez mais. Se você pega um homem que não tem zero noção disso, vai ficando muito difícil se relacionar, né? Se ele mesmo não consegue fazer o filtro disso, fica muito difícil. Agora, eu acho que para pessoas que eu vejo que são mais ciumentas e tentam abordar numa dinâmica de relação comigo, não tô falando nem amorosa, tá? Mas vem com um ciúmes, eu tento separar o joio do trigo, então... Mas assim, Júlia, eu acho também por uma questão de medo, sabe? Em se tratando de um homem. Porque quando vem com essas questões de tipo saia curta, somente que você não pode isso, por que você fala com essa pessoa e não sei o que lá, eu acho que é uma questão também de prevenção, sabe? Da prevenção que é da merda que pode vir ali na frente. E eu acho que é por isso que quando a gente sacar que uma amiga tá passando por esse tipo de situação, a gente tem que dar um toque nela, porque infelizmente a gente tá com uma macharada muito violenta aí. Então, é um instinto de preservação mesmo, muito mais do que não tem o saco, pode ser daí para pior. Não, concordo completamente, cara, completamente. Já tive em dinâmicas de relacionamento em que tinha esse tipo de controle e a gente vai adoecendo, cara. A gente vai adoecendo. Então, realmente, é importante que a gente tenha uma noção, faça esse letramento, aprenda, entenda para poder se defender. Porque se você não tem anticorpo para isso pode te adoecer. E, enfim, a tal da escala da violência, né? São vários níveis dessa escala de violência. Então, no último lugar é onde está o feminicídio, né? Infelizmente. Abra teu olho, se você é ciumento, eu acho que o ideal é faça terapia, tenta entender de onde vem, tenta trabalhar de onde está vindo esse ciúme, essa dor,
por que acontece. Faça gestão dos seus sentimentos para que você também não adoeça os coleguinhas do lado. E se alguém estiver fazendo isso com você, também tenta entender como é que você consegue se preservar e, primeiramente, tentar ajudar, mas também se preservar. É isso aí, galera. E para mais interações sobre o assunto ou sobre outro, eu sou a Fantástica Tata Lopes no Instagram. A Júlia Rabelo com 2 L's. E para você mandar sugestões, dicas, comenta lá, segue a gente no Instagram, @incomodadaficava_a_sua avó. É isso, gente. Um beijo para vocês e até semana que vem. Até semana que vem. Beijo.